Olá, pessoas do Vilover. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa noite fria de um dia calor pra caralho. E hoje a gente vai falar de um tópico interessante na minha opinião. E na verdade eu até gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. E não só isso, como esse vídeo de hoje é uma possível introdução para uma nova playlist que a gente pode ter aqui nesse canal, dependendo do que eu achar melhor, mas hoje a gente vai falar sobre filosofia, mas não só sobre filosofia, e sim sobre a minha filosofia, ou sobre o que eu penso da filosofia, porque é um tópico que pode confundir muitas pessoas, que pode soar muito ao pé da letra, muito cheio de detalhes, muito intricado, sendo que eu tento o meu melhor aqui, eu tento deixar simples para que vocês entendam. E sim, hoje eu vou tentar explicar a fundação da minha filosofia, ou seja, a filosofia da minha filosofia. Eu não planejo entrar a fundo nos conteúdos filosóficos em si, se isso faz sentido. Eu vou expor exemplos, mas eu não vou dizer o que eles significam, o que eles implicam tão a fundo aqui. Isso é para o futuro dessa possível playlist. Mas então, como é que vocês estão? Se aconcheguem, peguem uma bebida, uma comida para assistir isso. E vamos falar de filosofia. Na minha opinião, na minha visão, desde que eu comecei a estudar filosofia, eu acredito que a filosofia nada mais é do que a fundamentação para o pensamento humano. Existem 1000 formas de definir a filosofia. E longe do que parece, eu não quero dar uma definição sólida, uma definição que não muda, uma coisa que é obrigatória, tipo assim, ela é definida assim e pronto. Na verdade, eu estou evitando isso ao máximo. E você vai encontrar, se você refletir sobre o que eu vou falar aqui, você vai encontrar muitas aparentes contradições ou paradoxos no que eu estou dizendo, porque quando eu digo que a filosofia não tem uma definição exata, isso já é uma definição, por exemplo. Então não se apeguem a uma forma de pensar. Eu recomendo muito que vocês libertem a mente de vocês de qualquer apego a uma crença ou uma forma de pensar e que vocês possam sempre estar abertos a questionar ou considerar novos pontos de vista. E isso já faz parte da minha filosofia. Eu digo que é um assunto complicado porque a filosofia é o pensar sobre o pensar. Quando eu digo uma fundação, é quando você realmente vai ali no melhor, no chão, no mais específico que você consegue sobre o seu pensamento, sobre suas crenças, sobre como a forma que você vive, e você questiona profundamente isso. E quando você faz isso, você meio que cria um processo que, quando você tenta explicar para alguém, é confuso, porque é circular. Ou seja, se eu tento explicar a parte de cima do círculo, automaticamente eu estou explicando a de baixo. Se eu explico a parte da direita do círculo, automaticamente eu explico a da esquerda. Então, não existe um ponto de começo para explicar uma filosofia, não é uma linha, é um círculo. Então, eu tenho que escolher um lugar do círculo e a gente vai dando uma volta e vocês vão entendendo o que eu quero dizer. Porque se eu estou falando sobre pensamento, eu estou pensando sobre pensar automaticamente. Tá, isso pode ter soado um pouco confuso de tudo que eu falei. A filosofia tem uma fama de ser confusa, ela tem uma reputação de ser estranha ou até inútil para as pessoas. E eu acho que isso é uma pena, porque ela é muito mal ensinada nas escolas. Geralmente o que as pessoas pensam quando elas veem filosofia é que se trata de um monte de homens estranhos na Grécia formulando pensamentos estranhos sobre o mundo, talvez uma mitologia religiosa, talvez apenas uma mitologia. E filosofia é muito mais do que isso, bem mais. Inclusive, filosofia não é algo inútil, nem é algo só teórico, na verdade é extremamente prático. E eu planejo mostrar hoje como a filosofia ela é aplicada todo dia na vida de vocês, todo dia, constantemente, e como ela é muito prática. Mas, infelizmente, existe muita ignorância sobre isso. E, para de novo falar da minha filosofia, um dos propósitos desse canal é diminuir a ignorância do mundo, facilitar as pessoas a terem acesso a conhecimento, que eu pelo menos considero importante. E sim, eu acredito que se você aprender sobre filosofia, você se torna um pouquinho menos ignorante e o mundo se torna um lugar melhor. Mas então, voltando tudo isso que eu falei, todas essas informações que eu cuspi para vocês aqui, pensar sobre pensar, uma fundação do pensamento.
Você tem que compreender que nem sempre o ser humano possuiu uma fundação do pensamento tão sofisticada quanto ele possui hoje. Em um momento a gente já foi primatas, em um momento a gente já foi como os outros animais. E eu poderia até argumentar que os animais em si possuem filosofias, mas eu vou entrar nisso depois. A gente nem sempre tinha linguagem para comunicar uns com os outros, apontar para uma coisa e dizer, olha, isso é um cubo um cubo mágico, um cubo de Rubik. A gente nem sempre podia apontar e dizer homem ou humano ou qualquer seja lá a coisa que você está apontando. E linguagem é um tipo de filosofia, é um dos tipos mais primordiais. Porque o que uma pessoa está fazendo é olhar para o mundo à sua volta e rotular as coisas que ela vê. É assim que a linguagem é criada e lembra que eu disse que filosofia é útil? A linguagem é útil, a gente usa todo dia. Sem a linguagem a gente não teria chegado onde a gente chegou. Mas filosofia vai além de linguagem, é muito mais. Isso é só o comecinho, é só o fundamento. Lembra que eu disse que filosofia é o fundamento do pensamento? É impossível a gente ter pensamentos coerentes, pensamentos que são capazes, que são pensamentos que a gente é capaz de comunicar uns aos outros, se esses pensamentos não podem ser colocados em palavras. Eles podem até ser coerentes no sentido que eles fazem sentido e estão corretos, mas não significa que só porque o seu pensamento está correto, não significa que você consegue pôr em palavras e falar para os outros. Por isso é importante a linguagem, por isso é importante a filosofia. Sem ela, não teríamos todo esse fundamento teórico, esse fundamento verbal, esse fundamento abstrato que é necessário para se conectar uns com os outros, para fazer grandes organizações, para liderar, para poder criar regras, para poder fazer grandes projetos, educar, consolar e todo tipo de outra interação humana. Filosofia também se trata da forma como você escolhe viver a vida. Se você já ouviu alguém falar de minha filosofia de vida, é disso que eu estou falando. E existem várias filosofias de vida. Eu já discuti algumas aqui no canal e todas elas têm algo para você aprender. Então eu já vou expor uma das minhas filosofias aqui. O sincretismo. O sincretismo nada mais é do que um método, uma forma de viver onde você tenta tirar o que há de bom em tudo. Você tenta olhar todas as perspectivas que existem e você tenta tirar algo de bom de todas elas e você junta todas em uma coisa só. Isso é sincretismo. Eu acredito nessa filosofia, nem todos acreditam, mas eu acho importante vocês saberem disso, porque quando eu trago uma coisa aqui, é um resultado de tudo que eu vi, não é uma visão só. Frequentemente as pessoas se dividem em direita e esquerda, e eu não falo só politicamente, eu falo de divisões que acontecem toda hora quando se trata de resolver problemas, como perdoar, não perdoar, fazer, não fazer. Sabe, é sempre o sim ou não. As pessoas costumam se dividir em dois lados e eu percebi com o tempo que geralmente a resposta está no meio, no equilíbrio, no meio saudável. Nenhum dos lados está completamente certo, as coisas não são preto e branco e essa insistência por torná-las preto e branco não leva a muitos lugares. Existem muitas áreas cinzas na vida. Por isso que o sincretismo é importante, porque ele reconhece que não existe uma barreira clara entre o que as coisas, onde as coisas começam e terminam. Então, se eu for para dar um exemplo prático agora, vou expor mais um conceito filosófico, a lei do gênero, a lei do feminino e masculino. Se você estudou história, se você estudou filosofia do passado, você sabe que em vários lugares do mundo, não só na Grécia, como no Egito, como na China, as pessoas elas tinham um conhecimento intuitivo do que era masculino e feminino, porque é algo observável na natureza. E eu não falo só no sexo dos animais e dos humanos, eu falo na luz e no escuro, no positivo e no negativo, no frente e trás, no cima e baixo, no direita e esquerda, e em todas as outras dualidades que você pode pensar, no bem e mal, no certo e errado, no verdadeiro e falso. Sempre dá para você encontrar essas dualidades e assim foi apelidado de lei do gênero e por muito tempo ficou conhecido assim, e geralmente conhecido pelos nomes de yin, yang, masculino e feminino. E você percebe que a linha que divide eles nem sempre é clara ou quase nunca é clara.
Sempre existe um meio, um cinza. E isso é importante porque vamos falar sobre conhecimento, sobre aprendizado. Geralmente, quando as pessoas estão ensinando, elas gostam de dividir tudo em caixinhas muito bem divididas, sendo que na realidade não existe uma boa divisão das coisas. As coisas são como uma massa confusa, onde um pouco de tudo está em um pouco de tudo. E a gente vai lá e começa a desenhar linhas, e isso é um processo importante. Filosofia é sobre isso. Porque vamos voltar um pouquinho para o que eu falei sobre inventar palavras. Quando você tem um objeto na natureza que você não conhece, você encontra ele, você cria uma palavra para se referir a ele, e o que é isso se não delinear, se não criar uma linha para se referir àquilo, dizer, olha, quando eu falo cubo, eu me refiro a tudo que é isso aqui, e eu estou ignorando tudo que está em volta, que não é o cubo. Eu criei uma linha em volta dele e disse, isso é um cubo. Eu acabei de fazer um corte, uma delineação. E isso é importante para a gente ter clareza do pensamento, porque um pensamento claro é como uma lâmina que corta de forma precisa. Mas sim, as coisas na vida, elas frequentemente vêm todas misturadas e juntas, elas não vêm separadinhas para você. E, inclusive, separar elas pode ser um erro. Nem sempre é a escolha certa. Se você acompanha de fundo esse canal, você vai ver tudo isso que eu falei aqui, só que a fundo, em vários vídeos que eu já lancei. Vamos pensar, por exemplo, em como a gente, toda vez que descobre algo novo, quer reduzir em diferentes partes, o que pode ajudar a entender aquilo. Mas também existe uma outra forma de entender, uma outra filosofia que é negligenciada hoje em dia, que é você ver o todo, o holístico. Algumas pessoas elas entendem a importância, mas não adianta só ver as partes do todo, sabe? Você vê cada pecinha que forma, você precisa ver o todo também. Você precisa ver como tudo funciona. Não é só as árvores, é a floresta, é os dois. E entende o quão importante tudo isso que eu falei é? Entende o quão todos esses sistemas de ser, todas essas fundações do pensamento, essas formas de ser, de pensar, de acreditar, de agir, elas afetam o nosso comportamento todo santo dia. Pode parecer que não, mas é porque os exemplos que eu dei, eles são muito intelectuais, muito cabeça. Mas tem filosofias que as pessoas seguem sem nem saber que seguem. Por exemplo, o hedonismo. O hedonismo é a filosofia de vida onde você pensa que o propósito da vida é conseguir prazer, a maior quantidade de prazer que você quer. Quantas pessoas não vivem de forma hedonista sem nem saber que estão vivendo assim? Existem milhares de nomes para filosofias, é um caos. É literal você pegar a essência do desconhecido, da própria vida e tentar desenhar em cima dela alguma ordem. Isso é filosofia. É você pegar essa massa confusa e começar a tecer um tecido, uma teia ou uma estrutura, uma fundação para ter algum entendimento racional sobre aquilo. E é exatamente por isso que é tão difícil falar desse assunto, por isso que ele é circular, por isso que ele é caótico. Porque não tem um ponto de começo. As coisas não têm um começo e um fim claro, lembra? Eu só posso começar do meio e ver se você entra junto nisso comigo. E se você também é capaz de abraçar as coisas que eu estou dando a você, os conceitos, as razões. Não significa aceitar cegamente, mas considerar, escutar, levar em conta como tendo algum tipo de importância. É muita informação que eu estou cuspindo. Mas eu espero que o ponto tenha ficado claro. Certo? Então, com tudo isso que a gente viu, com tudo isso que a gente viu até agora, o que mais pode ser dito sobre a filosofia? O que implica saber de tudo isso? Significa que você deveria se importar com a sua filosofia, que você deveria se conscientizar da sua forma de viver, pensar, sentir. Como é que você pensa? Lembra? Pensar sobre pensar. Como é que eu penso? E isso se vê no nosso dia a dia. Eu vou tentar tornar uma coisa bem concreta, uma coisa bem do nosso dia a dia. Quando uma pessoa não nos dá bom dia em resposta ao nosso bom dia, a nossa atitude perante aquilo pode ser uma atitude de raiva, ressentimento, tristeza, desolação, rejeição,
ou pode ser de foda-se. E frequentemente a atitude de uma pessoa em relação ao que acontece com ela, isso é só um exemplo, pode ser no trânsito, pode ser numa fila, tem muito relação com a forma que ela pensa e o que ela é capaz de enxergar. Existe uma aula muito boa que eu vou citar aqui do David Foster Wallace, se eu não me engano esse é o nome dele. Se eu tiver errado eu corrijo na edição, na descrição, onde ele fala sobre filosofia. É claro que a maioria das pessoas que falam de filosofia nem sabem que estão falando disso, porque infelizmente o conceito foi tão esquecido, foi tão morto pelo desinteresse na educação, pela falta de amor pelo que se faz, que as pessoas falam de filosofia sem saber que é a filosofia. É a fundação, a base. Mas sim, David Foster Wallace, ele fala sobre uma filosofia que daria para chamar de isso é água. É a simples noção de que as pessoas, quando elas fazem algo errado, você tem a escolha de sempre considerar a possibilidade de que o que levou elas a cometer aquele erro é justificável. Então, para tornar isso mais concreto, imagine que você está no supermercado e você viu uma mãe tratando mal o seu filho, gritando com o seu filho. Talvez você esteja na fila, estressado, querendo voltar para casa do trabalho. E aí você poderia pensar, de um ponto de vista míope, pequeno, que mãe chata, que gente estressada, nossa, eu não quero estar aqui, eu só quero voltar para casa. Ou você pode pensar, bem, é possível que essa mulher esteja passando por tempos bem difíceis na vida dela. É possível que o marido dela esteja no hospital, quem sabe? Quem sou eu para assumir? Quem sou eu para julgar? Frequentemente a gente é arrogante e se denomina o julgador de o que é certo e errado, de quem merece o que e quem não merece o que, quando a gente nem para olhar no espelho e ver o quão a gente realmente não sabe sobre as coisas, o quão pequeno a gente é e o quão confuso o mundo pode ser e caótico, porque existem infinitas combinações e infinitas formas de entender o mundo e isso também é legal, isso não é ruim. Essa criatividade, essa liberdade para pensar o impensável, para pensar o que ninguém já pensou antes, para formar conexões que ninguém formou. O motivo de eu trazer um cubo é porque ele representa isso. São infinitas formas de configurar a mesma coisa. Claro que não é infinito literal, mas vocês entenderam o ponto. Existem 1000 formas diferentes de entender a realidade. E a filosofia ela pode te libertar porque ela te faz considerar essas diferentes formas de pensar. Então, se tem algo para você tirar desse vídeo de hoje, e deixa eu ver se eu só esqueci de mais algum tópico. Certo, então, se tem algo para você tirar daqui é que você deveria considerar mais formas de ver o mundo e pensar e abrir sua mente. Se expor, sabe? Como eu disse, isso aqui pode ser o começo de uma playlist, e se for, eu vou falar dos meus conceitos filosóficos, e é claro, quando eu falo meus não significa que eu inventei eles do nada. Eu sinto que eu li eles, eu sinto que eu percebi eles ao longo do tempo enquanto eu lia livros, então eu tenho uma sensação de que eles são suportados, fundamentados pelo pensamento de pessoas no passado. Eu posso estar errado, claro, qualquer pessoa pode. Mas sim, também é necessário que você entenda o significado das palavras que eu uso. Toda vez que você vai ler um filósofo, você tem que entender o que é que ele quer dizer com essa palavra, porque tudo pode significar qualquer coisa. E essa simples verdade assusta muitos acadêmicos. Então pensem em linguagem, pensem em palavras, pensem no que faz vocês agirem da forma que agem. Lembra que eu falei que dá para argumentar que animais têm uma filosofia? Daria para dizer que a filosofia deles é a da sobrevivência e a nossa também, né? Só que a nossa é mais sofisticada. É sobrevivência, só que construído em cima tem vivência, tem pensamento, propósito, um monte de coisas que a maioria dos animais não vai pensar sobre. Eles estão pensando sobre o quê? O que é que eu vou comer amanhã, o que é que eu vou comer hoje, talvez. Amanhã, talvez. Animais, eles seguem um modo de operar, um modus operandi, uma fundação de comportamento, mesmo que seja o instintivismo, vamos chamar assim. Dá para dizer que um bebê humano segue a filosofia do instintivismo, que eu acabei de inventar esse nome. Você pode inventar a palavra que você quiser. Não importa as palavras que você usa, importa o que você quer dizer, não o que você fala.
Importa o que os outros entendem do que você diz, não o que você diz. Porque, por exemplo, não é sobre o quão bonito eu falo, é sobre o quanto vocês entendem o que eu falo enquanto vocês assistem isso. Eu tenho que manter em mente que eu estou pintando um quadro na cabeça de vocês, que eu estou tentando criar uma forma de pensar na cabeça de vocês quando eu falo. E quanto mais consciente um se torna disso, mais claro ele é na hora de falar. Palavras simples, palavras que têm intenções claras por trás. Esse vídeo também é uma forma de dizer para você se tornar mais consciente daquilo que está abaixo do inconsciente. Filosofia se trata de conscientizar o inconsciente, tornar ordenado aquilo que é caótico, aquilo que é indefinido, que é confuso. Eu acredito que esses são todos os pontos. Como eu disse, eu não ia entrar a fundo nas filosofias em si, eu só dei exemplos. E se vocês realmente se interessarem por esse assunto, eu vou levar isso em conta na hora de decidir se eu vou lançar mais vídeos falando sobre as minhas definições, minhas filosofias. Elas sempre vão aparecer por aqui. Se você gostou do vídeo, se você acha que ele te ajudou de alguma maneira, se você acha que alguém precisa ver esse vídeo, compartilha, dá um like, favorita. É isso, gente. Falou.